Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindo. Você está no Daily Devotion, o devocional AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E eu gostaria de abrir hoje com as palavras de Jesus de uma amplitude e profundidade muito grande para todos nós, que precisamos compreender o trabalho de Deus, a forma de Deus fazer as coisas. E aqui ele fala com o Pedro, o seu apóstolo, quem ele está também ensinando, muitos valores do reino. E ele está dizendo que há aqui o ponto de vista humano e a perspectiva de Deus. Pois era justamente quando Jesus falava do sofrimento que ele haveria de sofrer em Jerusalém, no capítulo 16, versículos 20 em diante, e que ele haveria de ser maltratado, coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, e que morreria e ressuscitaria. Pedro não entendeu toda essa questão que envolvia esse momento da vida de Jesus. E foi aqui que Jesus, então, lhe disse, você precisa considerar não somente a perspectiva humana, mas a perspectiva de Deus. Isso está no versículo 23 do capítulo 16 de Mateus. E aí nós voltamos para, então, a leitura de Gênesis 50 e que transiciona para Êxodo 2 e 10, dois tempos diferenciados, mas que também ao longo de um trabalhar de Deus vamos conferir como que Deus está sempre no controle, mas também as circunstâncias que envolvem. Veja, nós encontramos nos últimos versículos do livro de Gênesis, a narrativa da morte de Jacó e como que se dá o seu sepultamento. Gente, foi coisa extraordinária, o que a gente considera a vida de Jacó, como que ele, desde os seus primeiros momentos, desenvolve todo a sua vida, como ele constrói todo o legado, Deus trabalhando, mesmo como a gente vê do sofrimento para ele também galgar as bênçãos do Senhor. E quando ele morreu, José mandou embalsamar ele, isso levou uns 40 dias, como era costume dos egípcios. Ainda eles lamentaram 70 dias a morte de Jacó, e por fim ele teve um sepultamento como de um chefe de governo, de Estado, um líder de uma potência, sendo um patriarca de uma família. Mas ele foi extremamente honrado para este momento. E aqui diz que todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó, todos os oficiais de alto escalão do Egito estiveram diante para honrar a sepultura, a morte de Jacó. E assim José levou ele, segundo o pedido que fez, para sepultar em Hebrom. Então, também nós vamos ver que com a morte de Jacó, aí vem a preocupação para os irmãos de José. E eles então encaminham para José um pedido de perdão. Isso demonstrou humildade também, reconhecimento do erro que fizeram. E ali então José disse: vocês não precisam ter medo, por acaso eu sou Deus para castigá-lo? E aí José entendeu todo o processo de Deus, e Deus trabalha com o tempo. E disse: não, vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Quando Deus vier a ajudá-los e conduzi-los de volta, já no final da vida de José, José já estava pensando que haveria um trabalhar de Deus no tempo do povo de Israel. E daí nós vamos acompanhar, quando entra em Êxodo, o sofrimento. Eles agora são tratados, o faraó que não conhecia José, com opressão, com crueldade, com trabalho pesado. E diante de tudo isso, então é que Deus trabalha a libertação. Veio a circunstância,
perspectiva divina, está vendo o sofrimento, mas ali na frente está vindo o escape. Eu quero lhe dizer isso, sabe? Você pode confiar que talvez tu possa estar vivendo um processo de circunstâncias difíceis, mas não te esqueça, quando Deus significa Ele está no controle e Ele vai vir com salvação na tua direção. Deus te abençoe.